Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Começa agora o episódio 195 do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes, estou aqui com o meu símbolo do guarda-chuva, ou talvez com guarda-chuva, dependendo do lugar onde eu esteja nesse momento que você estiver me ouvindo. E ao meu lado está uma visitante ilustre, diretamente do quartinho ao lado, a senhorita Aline Bergamo. Oi, Aline, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Eu só não sei que ano que eu tô, mas estamos aqui. Tá meio difícil, né? A gente teoricamente deveria estar em 2022, só que o mundo parou em 2019 e às vezes a gente acha que a gente tá, sei lá, em 65, 68, né? Tá meio confuso. Depende da notícia que sai no jornal, a gente se confunde, né? Cara, você acorda, abre o Twitter pra ver se os alienígenas finalmente chegaram na Terra. Referência, não, tudo bem. E aí você descobre que você não sabe que década você tá, que século que você tá, entendeu? Depende do que o G1 jogou na sua cara, do que seus amigos jogou na sua cara, entendeu? Do hype do momento, dos trend topics, nem sei se ainda assim que o pessoal chama os jovens. É porque você olha aquelas fotos dos jovens, parece que a gente voltou pros anos 2000, né? Com aquela estética que a gente queria esquecer, mas eles trouxeram de volta. É isso, né? Se eu abro meu guarda-roupa, tem a minha calça de shopping, igual do Patolino, que basicamente tá na década de 70 de volta, sabe? Então não sabemos exatamente muito bem onde estamos, mas Aline, nós sabemos que eu tô aqui no Perdidos na Estante e que eu tô lá no Twitter e no Instagram em @Domenica_Mendes falando de podcast, postando foto de doguinhos e coisas fofinhas e muito farofa e paçoca, porque sim, amo eles muito, muito. E eu sei que você também tá por aí na internet aprontando. Onde você tá, amiga? Nessas linhas do tempo. Eu sou @Aline Bergamo, eu tô no Instagram e no Twitter, e eu sou Tim Gatinhos, eu tenho uma gatinha preta que aparece de vez em quando nas minhas redes. Melhor Sim. Gatinhos. E nos feeds, você também aparece, porque você também é podcaster? Fala aí a verdade, vai. Sim, eu estou no Estação 21, como produtora lá coordenadora do projeto Estação 21. Às vezes você escuta minha voz, às vezes não, mas eu estou lá envolvida em todos os episódios. E eu também estou no Frequências Abertas, um podcast para falar especificamente sobre Star Trek. Então, se você é desse nicho, se você gosta desse mundinho aí, vai lá conhecer o Frequências Abertas. Isso aí, gente, arrasou. Inclusive, quem apoia o Leitor Cabuloso, apoia também o Estação 21, porque a Estação 21 faz parte da nossa casa. Por isso que eu disse que a Aline estava assim, ó, no quarto ao lado, entendeu? Ali no backstage, colocando ordem na galera, garantindo ali, junto com a Fernanda e com a Johanna, que tudo saia direitinho e sempre lá, né, Aline? É um trabalhão e a gente adora receber novos ouvintes e receber ajuda, e somos muito felizes com esse projeto. Sim, e por favor, gente, seja gentil, deixa um feedback pro seu podcast que você ouve, caramba, manda um recado pra galera da Estação 21, deixa um recado aqui pra gente no Perdidos na Estante. Todo mundo tem e-mail, todo mundo tem rede social, os projetos têm rede social. Gente, um tweet é uma mensagem no Instagram, é um e-mail curtinho, vocês não têm ideia da alegria que a gente sente quando a gente vê. E tem também o site do Leitor Cabuloso, que você pode ir lá e encontrar o post, né, sempre completinho, com os devidos gifs, vídeos e tudo, e também tem um espaço para comentar. Então, vamos ser legal, né? Alimente o seu podcaster com feedback, sabe? Nova campanha. É o que motiva a gente a continuar, né? Saber que as pessoas estão ouvindo e estão gostando. Então isso é super importante. Inclusive, Aline, estou inaugurando aqui nesse exato momento, ao vivaço, um quadro extra no Perdidos na Estante, que é o momento do beijo. Porque nós recebemos um pouquinho de amor, às vezes, através das mídias sociais do Perdidos na Estante ou das nossas redes sociais pessoais. Então, nada mais justo do que devolver isso para quem nos ouve e nos dá amor. Então, eu quero aproveitar esse momento para mandar aquele beijo pro pessoal do Clube do Livro da Universidade Federal Rural do Amazonas, porque eles estão sempre comentando lá pelo Instagram
E você acredita que eles até fizeram um post super bacana indicando o nosso podcast junto com outros podcasts de literatura, Aline? Ai, que bonitinho, eu acho muito legal. O Clube dos Livros são muito divertidos também, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro a iniciativa e a galera lá do Clube do Livro é muito gentil e eles, enfim, nossa, a gente ganhou a semana, um mês, assim, o semestre, quando a gente viu o Perdidos lá indicado. Inclusive, fica a dica aí pra quem usa Instagram conhecer o trabalho deles, porque eles estão esse mês lendo Jane Austen. Então, tá vindo novidade de Jane Austen aqui, vocês aguardem novidades no Perdidos na Estante. Olha eu já contando as próximas pautas do programa, hein? Aguardem, aguardem. Também vou mandar um outro beijo pro Thiago Rudiger, que amou a indignação do frango no último episódio, porque ele foi o único que leu as HQs sobre Heartstopper. E assim, é isso, Thiago. Como eu disse, não li nem lerei. O frango que fica indignado, ele tá acostumado com isso. Amigos, é pra isso mesmo. E o Thiago, daqui do Perdidos, o Thiago Augusto, tá em dívida com o frango, tá? Porque o Thiago se aprontou pra gente, mas tudo bem. A gente ama mesmo assim. E um outro beijo pra querida Gi Cruz, que mandou um recado lá pelo Twitter falando que ama a Turma da Mônica e ficou super emocionada com o episódio sobre o Lições, que foi gravado com o Rafa e o Dani lá do Cinemação. Então, um beijo pra todos vocês. E se você quer receber um outro beijo, deixa um recadinho pra gente nas redes sociais. Enfim, que a gente quer devolver esse amor de volta. Gente, eu falei que em junho eu ia estar apaixonada, eu ia ficar devolvendo beijo. Eu avisei vocês que não me levaram a sério. Então é isso. Você tem beijo, Aline? Fui pega de surpresa, assim. Eu quero mandar um beijo para minhas coordenadoras lindas, Fernanda e Johanny, aqui, por segurarem na minha mão e deixarem eu tirar férias mês passado e continuarem tocando estação e sem deixar nenhuma bola cair. Arrasou. Beijo, 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 Fer. Beijo, 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 Johanny. Vocês merecem todos os beijos do mundo também. Da Aline, meu também, porque eu sou dessas que, quando eu gosto de alguém, eu quero beijar. É isso aí, lidem com isso. Muito bem. Aline, bora falar de Umbrella Academy, segunda temporada? Bora! Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Ouvinte, seguinte, eu sei que a gente tá com um pouquinho de atraso no lançamento desse episódio, porque, né, enfim, a temporada de Umbrella Academy saiu em 2020. E a gente tá em 2022. Contudo, porém, todavia, entretanto, daqui exatamente quarta-feira que vem, dia 22 de junho, estreia a nova temporada de Umbrella Academy, a terceira temporada. E nada melhor do que você ter aquele remember pra poder se preparar pra acompanhar a série. Porque vamos ser realistas, né? Ninguém tá com muito tempo de ficar maratonando tudo do zero. E eu confesso que Umbrella Academy foi uma série que, quando eu dei o play na segunda temporada, eu olhei e falei, ok, vou ter que assistir a primeira pra lembrar como é que a gente chegou aqui, sabe? Então, é muito tempo de vida, não é não, Aline? E é importante lembrar que entre a primeira e a segunda temporada se passaram 20 dias na timeline de Umbrella Academy. Tem isso também! Então a gente vai continuar de onde parou. Então, assim, é aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa mesmo. Uma sensação de buraco, assim, que dá? É isso aí, gente. A primeira temporada, caso você queira saber quais foram as nossas impressões e tudo mais, tem o episódio número 30 do Perdidos, que foi lançado lá em 2019, faz um tempo. Mas lá eu, junto com o Paulo, com o Cabuna e com o senhor digníssimo Rodrigo Basso, nós lemos a HQ e também comentamos a primeira temporada, então tá bem completinho, tem um comparativo bem massa com a adaptação e a obra original. E para esse segundo episódio, estou aqui com a Aline pra gente refrescar a memória. Então, a gente sabe que no final da primeira temporada a Vanya explode. Né? Ela tira do peito tudo aquilo que ela queria tirar e ela acaba direcionando toda a energia dela pra Lua, literalmente, e isso acaba gerando o apocalipse no planeta Terra. O apocalipse que, diga-se de passagem, é o grande motivo pelo qual esses irmãos tentam ficar fugindo, né, e lidando, porque aparentemente é isso que eles fazem mesmo. Eles causam um problema pra resolver. Parece a gente, assim, sabe, na vida real, é tipo isso, né? Fica aí uma autocrítica. E aí...
Eles pegam ali na malinha junto com o Klaus e eles viajam no tempo. Acaba assim a primeira temporada. E aí na segunda temporada, logo no começo, a gente descobre uma coisa incrível. Aline, você se lembra como é que começa o primeiro episódio da segunda temporada? A gente descobre que eles levaram o apocalipse junto com eles. E que agora o mundo acabou nos anos 60, no meio de uma guerra, num conflito nuclear. Tranquilo, gente. Assim, suave. É assim, as primeiras cenas são essas. Bem suave, bem tranquilo. E pra quem não lembra, na década de 60, a gente tava no meio da Guerra Fria, então faz muito sentido, né, aquele embate, possível embate nuclear que de fato aconteceu na história da humanidade ali. Tínhamos já muito armamento nuclear, por sorte ninguém apertou o botão, né, senão a gente não estaria aqui. Mas essa risada do desespero, sabe? Mas nesse mundo, enfim, aconteceram muitas coisas e eles acabam caindo. E na verdade o Five, que é o nosso melhor personagem da série, talvez não tão bom quanto o Klaus, mas não sei, fica oscilando entre amor pelos dois, ele acaba descobrindo que o mundo vai acabar de novo. Só que tem um detalhe interessante nesse primeiro episódio que a gente ainda não falou, que cada um deles cai em um ano da década de 60. Muito próximo, mas eles caem em tempos diferentes, né? E aí eles têm que se encontrar também. O que eu achei um recurso bastante legal, porque a gente acaba acompanhando o arco de cada um, sabe? Eles têm realmente, né, um desenvolvimento e um crescimento muito grande entre eles, né? Por causa disso. Você gostou disso, Aline? Eu achei maravilhoso. Eu acho que na primeira temporada eles focam em se reencontrar como família, né? E na segunda temporada essa escolha de dar a cada um deles um tempo de crescimento ali e eles terem que primeiro andar sozinhos pra depois se encontrar, eu achei muito bacana, assim. Achei que super funcionou pro roteiro. Essa segunda temporada ela é maravilhosa e foi um grande alívio pra mim, que eu tinha muito medo deles estragarem o que eles fizeram na primeira temporada e dar uma paz saber que a segunda temporada ela funciona também, sabe? Uhum. Eu acho que o maior problema que o Umbrella Academy faz enquanto escolha de roteiro é apostar. Mas aí, gente, é complicado porque esse é o plot da série, eu sei. Não me matem, não me xinguem no Twitter. Eu sei que é sobre isso, mas é a única coisa que eu fico meio assim... É que é uma história sobre viagem no tempo, no final das contas, né? São heróis que viajam no tempo. E sempre que envolve viagem no tempo, começa a virar uma loucura, assim. Então é muito fácil perder a mão. E aí eu concordo com você, que eu também tava com bastante medo, porque, claro, entre a primeira e a segunda temporada, eu achei que eles iam voltar pro passado deles mesmo, sabe? Sim. Eu falei, bom, eles vão ficar aí nessa redundância, sabe, de coisa, assim, né? Pra onde que eles vão? E não, eles voltaram, mas muito lá atrás. Não sei nem se é na mesma linha temporal, espacial ali que eles voltaram, tá? Fica aí um questionamento, mas eu gostei também dessa escolha. Inclusive, a segunda temporada ela é muito mais colorida, né? Tem muito mais cena de dia. A paleta de cores é muito bonita. Os efeitos especiais estão muito legais. Coisa que na primeira temporada, como ainda era, querendo ou não, uma aposta da Netflix, acabou sendo uma série mais sóbria, mais escura, né? Não com tantos efeitos. Então, a gente vê claramente, assim, um avanço absurdo entre a primeira e a segunda temporada também. Mas me conta, Aline, você quer começar pelo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 ou número 7? A gente podia fazer pela ordem, né? Até porque o Luther é o mais chato de todos. Vamos começar pelo pior. Eu não sei o que é mais chato, o Luther ou o Diego. Eu fico sempre eu na adoro dúvida. o Diego. Sério? Eu adoro o Diego. Eu acho ele uma chacota, assim, maravilhoso. É porque ele tem uma carinha de RBD, né? Que o nosso sangue latino... Também tem isso. Muito bem, vamos começar com o astronauta, então. Eu acho que antes da gente falar de cada um deles, é importante a gente deixar claro, no seu resumo você falou, mas é importante a gente deixar claro que eles não resolveram o problema na primeira temporada. O mundo acabou. Tipo, eles não foram heróis, eles não salvaram ninguém, eles só salvaram a si mesmos ali. Sim. Porque eles são isso, eles são uma fraude. Eles treinaram a vida inteira, mas eles não são bons no que eles fazem. Nenhum deles. E eu acho isso maravilhoso. Tá aí. Isso é uma análise bem interessante que você tá fazendo, porque de fato, né, quando a gente tem histórias de super-heróis, eles salvam o mundo. Uhum. E eles não conseguem, né? Eles não conseguiram salvar o mundo. Eles conseguiram, tipo, voltar no tempo pra tentar
numa segunda chance. Mas naquele momento eles não salvaram, o apocalipse aconteceu. Então, mas aí que tá, você acha que eles voltaram pra mesma linha temporal deles? Então, eu acho muito difícil a gente entender como linha temporal nesse caso, porque eles voltaram já distorcendo toda a timeline, né? Então, assim, eles já voltaram para um futuro onde as coisas vão acontecer diferente porque eles estão ali. Tá, eles abririam, né, uma outra timeline. Porque, teoricamente, o mundo só vai acabar nos anos 60 porque eles chegaram. Se eles não tivessem chegado, o mundo teria acontecido como ele aconteceu. Inclusive, é interessante na série, porque quando acaba, a gente sabe que o mundo acabou, mas Sim. a gente não sabia pra onde eles tinham ido. Sim. E o lance é que eles levam, né, o apocalipse junto. Parece que o destino desse grupo, né, as escolhas que eles fizeram, enfim, de vida, dentro, lógico, né, gente, obviamente, do que eles foram treinados pra fazer, do que foi possível deles escolherem, parece que esse grupo de 7 está condenado a sempre chegar no apocalipse. A se autodestruir, talvez. Ou se autodestruir, ou tentar, ou destruir o mundo em troca de si mesmos. Uhum. Só que eu acho que isso fica muito, 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 muito claro no final da segunda temporada. Sim. Sabe? Que aí você olha e fala, ok, eles realmente, né, vão sempre lidar com isso porque isso tem a ver com eles. Então, não importa pra onde eles vão acabar colapsando os lugares, porque na verdade não é pra eles estarem mais lá. O que também é uma poça interessante, porque toda vez que a gente tem uma história de personagens que viajam no tempo, a gente se apega ao personagem, obviamente, né? Óbvio. E aí a gente sempre fica torcendo pra eles sobreviverem, só que assim, a que custo? A custo de planetas, né? De linhas temporais, sabe? Né? Mas, enfim, aí eu acho que a gente já tá sendo cabeção. Sim. Em cima do negócio, mas eu concordo contigo, assim, eu acho também que esse é o grande trunfo dessa história. Muito bem, prossiga, Aline, estou curiosa para suas opinions. Então estamos com o Luther agora, né? Vamos começar com o Luther. O Luther é o cara que ele carrega o peso de ser o número 1, então ele sempre se cobrou ser o líder, mas ele nunca conseguiu liderar ninguém, aparentemente os irmãos dele cagam pra ele. E aí ele se vê sozinho, desiludido, com a sensação de que ele não serviu pra nada e não fez nada de útil a vida inteira, e ainda com aquele corpo de gorila lá, né? Tipo, ele tá emo, essa é a definição. Eu acho justo. Inclusive, o Luther... Eu sei que não é o objetivo da série, né? Mas, assim, meu irmão, você só é o número 1 porque o teu pai falou que você veio primeiro, sabe? Tipo, é só isso. Você é o primogênito. E eu sei que isso traz um peso, né? Pra quem é irmão mais velho. Ele não é o primogênito porque todos eles nasceram no mesmo dia, né? Isso que é engraçado. Sim, e no mesmo horário. Sim. Né? Só que, no caso ali, na organização familiar deles, por causa dessa questão dos números, é como se ele fosse, né? Ele assume esse papel, né? Simbólico do irmão mais velho, só que é isso também, os outros olham e falam, caguei. Mas assim, na vida real a gente também faz isso quando a gente é adulto, a gente olha pros nossos irmãos e fala, caguei. Eu acho engraçado, eu reassisti as 2 temporadas, tá, nesses últimos dias. Eu Boa. acho engraçado como o número pesou um pouco em cada um deles. Sim. Em como a formação deles foi influenciada por ele ser o número 1, número 2, número 3, assim. Principalmente, acho que os 3 primeiros, assim. Eu sinto que pesou. Eu acho que isso é pra todos. Eu acho que isso é pra todos, viu? Não é à toa que a Vânia, que é a oprimida, a esquecida, ela é o 7, sabe? O Klaus, que é o diferentão, o esquisito, né? O que é mais alternativo, que não parece com absolutamente ninguém mesmo e flui muito bem entre todos os grupos e com todos eles, ele fica literalmente no meio. Ele é o 4, né? Então, e aí como o Ben morre, o 5 acaba meio que se tornando um líder também, porque também só sobra ele naquele grupo, né? Era 5, 6 e 7. O 6 saiu, só sobrou o 5 e o 7. O 7, coitado, né? Não dá pra nada, então o 5 se tornou o 1, que deu certo. Mas não vale, porque ali também era muito fácil. Mas sim, eu concordo contigo, essa questão dos números aí marca muito a personalidade deles. Não sei se foi proposital, é só pra gente entender mesmo, sabe? O comportamento de cada um, né? Mas também acho o Luther meio um pé no saco, assim. Inclusive, essa relação, né, do Luther com a Allison, que poderia ser uma coisa interessante, fica toda esquecida no rolê, né? Mas eu fico feliz que ficou, assim. Eu acho meio awkward essa relação dos dois, assim. Na primeira temporada funciona, mas eu fico feliz que eles tenham criado esse afastamento, assim. E eu acho que o Luther, ele precisava se reencontrar, e eu acho que ele ainda não se reencontrou nessa temporada. Ele tentou e tal. Sei lá, ele foi marginalizado ali porque ele é esquisito, porque ele tem esse corpo de gorila, ele foi trabalhar pra um cara que é todo errado, é chefe da, sei lá,
do crime lá e foi brigar como se fosse um bicho. Então ele tava se desvalorizando, ele precisa botar um cropped ali e reagir. É isso mesmo, ele acaba indo só por uma questão de força física, né? Então ele tá sempre se colocando nesse lugar, ou sendo colocado, não sei muito bem aí pra que lado que a série vai querer trazer ou não. Acho que eu tô pesando a mão de novo, gente, desculpa. Desse espaço de que serve pra alguma coisa, né? Não é à toa também, a gente tem que entender que ele sempre foi muito sozinho, né? Porque quando eles crescem, o cara literalmente viveu na lua, sozinho, sabe? Quando todo mundo tenta, né, seguir em frente com a sua vida, ele continua insistindo no pai, né? Até o ponto que o pai dele fala, cara, quer saber? Vai pra lua pra não me encher o saco. Exatamente, pegou pesado, mas entendemos, e isso também causa nele uma sensação de que ele tá sempre tentando buscar uma coisa que ele não viveu, porque ele não viveu mesmo, né? Sim, Os exatamente. outros viveram, ele não, ele tava lá sozinho, né? Então, faltou uma terapia aí. Tenho boas esperanças pra ele na terceira temporada, assim. Dá a entender que o arco dele vai ser esse. Vai ser ele recuperando esse tempo perdido aí. Muito bem, mas seguido do Luther, que é difícil, temos o Diego, que também é difícil, porém latino. Então, a gente dá um desconto, né? Gente, eu amo o Diego. A melhor definição é a definição que o Five dá, né? Pensa no Batman e baixa as suas expectativas. Essa é a definição que ele dá uma hora pro Diego. E eu acho isso maravilhoso. É isso mesmo. Esse é o Diego. Eu gosto. E eu gosto muito que, especificadamente na temporada 2, a rivalidade que tem entre o Luther e o Diego, ela dá uma boa amenizada, né? Uhum. E eles acabam realmente conseguindo... Não é bem se reaproximar, mas eu acho que eles conseguem desenvolver uma relação sobre uma ótica diferente. E aí eles começam a se respeitar enquanto irmãos mesmo, né? Enquanto parceiros do Umbrella Academy, enfim. E eu acho que isso fica muito refletido no final, né? A cena final mesmo dos dois é muito importante, mas a gente vai chegar lá no final desse episódio pra relembrar o último episódio, que ele é muito bom. E o Diego, nessa temporada, Aline, eu não sei se você se lembra, mas Diego começa a sentir love. Ele brilha nessa temporada, Diego, né? Vamos dizer que na temporada passada ele era coadjuvante, nessa ele brilha. E Diego nos apresenta uma personagem importantíssima, que é a Layla. Layla, que é uma personagem super interessante também, né? Tipo, no começo a gente acha que ela é só uma guria maluquinha que ele conheceu, né? Lá no sanatório e não sei o quê. Mas depois a gente descobre que ela tem toda uma história também, né? Também foi adotada aí pela... Como é em português? Eu não sei como é que ficou o nome em português. Da diretora, né? Da organização lá. Gestora, eles falam. Gestora. E ela também tem toda uma história e depois a gente descobre que ela tem até poderes, então assim, e o Diego todo primeiro ele se apaixona e ele é enganado, aí foda-se porque ele é apaixonado, então ele vai ser enganado e vai continuar amando e tá tudo bem. Bem latino, viu? Sim. Ele colocou ali um sertanejo, lidou com as suas feridas, sabe? E continuou com Layla em busca dela, é isso. A Layla é super importante, eu acho que um grande trunfo do Diego nessa temporada realmente é apresentar ela pra gente, né? Porque a Layla, ela vai abrir aí toda uma possibilidade de plot agora de trazer os outros irmãos que eles têm, né? As outras crianças que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, que são filhos do mesmo ser, entidade, sei lá como é que a gente pode chamar, do qual eles foram gerados, né? Do qual eles são descendentes. E a Layla realmente, quando a gente descobre que ela também tem poderes, e isso só vai acontecer lá no último episódio, e que a gente descobre qual é o poder dela, meu irmão. Como é que a gente vai lidar com isso? Tanto que a série simplesmente não lida, né? A série faz ela fugir e ir embora, porque é muito difícil resolver isso, gente. Manda a mulher embora, sabe? Mas ela, assim, em outros episódios ela dá pistas, né, de que ela tem essa talento. Eu acho que uma das minhas cenas favoritas de luta é a hora que ela começa a lutar com o Five e começa a tocar Bad Girl da Billie Eilish, só que numa outra versão. Eu acho que a música, a coreografia de luta funciona lindamente ali e ela tá usando os poderes do Five. Uhum. Então, ela dá pistas, né, do que ela pode ser, assim, mas só deixa
deixa claro no último episódio. No último episódio ela realmente brilha, né? Ele é todo construído pra que a gente possa ver o poder dela e que a gente possa, na verdade, entender o que é de verdade. Porque até então, nessa luta com o Five, o que a gente pensa? Pô, ela tem o mesmo poder do Five. Ela consegue pular no tempo. Mas Layla não consegue pular no tempo. Layla, na verdade, consegue copiar poderes de outras pessoas. É a vampira que fazia isso nos X-Men? Eu não me lembro, mas pra quem, enfim, lembra, por favor, nos ajude, mas ela é quase como se fosse uma mística, né? Só que dos poderes. Ela não muda de forma física, mas ela consegue copiar os poderes. Eu não lembro se a Mystique consegue copiar os poderes. Gente, me ajuda! A mística eu acho que não. Eu acho que é só visualmente mesmo. Então a Layla tem esse poder. Ela meio que reflete, né, o poder da pessoa que tá ali próximo dela. Eu entendo que é isso. É isso, ela reflete, né? Ela puxa e joga de volta, né? Mesmo porque ela não fica com aquele poder por mais tempo. Pelo menos assim, a gente não viu, né? A gente viu 1 a 1. É meio que como se fosse um espelho, né? Ela consegue imitar ali naquele momento, mas ela não retém o poder e ela também não suga, né? Não é tipo a vampira que ela tira a energia. Então, eu acho que é um espelho, é uma boa analogia ali. Perfeito, Aline. 10 de 10. Adorei a sua comparação. E aí, no final, Layla consegue ali, na última cena, fugir com uma das malas, né? Ela acaba tendo a revelação de que provavelmente ela é também uma das irmãs deles. E pra quem não se lembra, tem 43 deles, né? Que nasceram ali em 89 todos juntos. Então, Layla é uma dessas pessoas. O que, inclusive, eu assisti uma entrevista com o Steve Blackman lá pro canal da Natália Kreuzer, bastante interessante. É uma entrevista já antiga, do ano de 2020. Eu vou deixar o link lá no post do episódio, então é só você, quando terminar de ouvir esse episódio, ir lá e clicar pra assistir. Ela tá legendada esse vídeo, então tá bem tranquilo pra assistir. É bem curtinho, deve ter, sei lá, 5 minutos de entrevista. E ele fala, na época não tinha sido aí renovada a série, né? E ele fala que ele queria muito trabalhar com as outras crianças, seja para transformá-las em super-heróis ou em super-vilãs, como é o caso da Layla, porque a Layla, ela é uma vilã na temporada 2, e aí chega um momento que ela entende, né, que provavelmente ela é a irmã deles, e ela entende o que a gestora fez com ela, né, que a gestora, enfim, matou os pais dela pra poder pegar ela e tudo mais, e aí nesse momento ela acaba indo embora, mas é possível que ela volte, né, como uma possível vilã ainda, né, a gente não sabe se ela vai voltar ou não, mas é uma possibilidade, mas o rapaz, né, o Steve Blackman queria trazer outras personagens, então pode ser que nessa terceira temporada a gente conheça outros irmãos. E a Alison, Aline? A Alison foi a que se fudeu mais, né? Porque ela chegou, uma mulher preta nos anos 60, teve que se virar ali, né? Já chegou fugindo de branco racista, mas ela conseguiu estabelecer ali uma vidinha normal. Conheceu um mocinho, casou, e era o que ela queria, né? Ela queria essa sensação de vida normal. Foi muito legal esse arco dela. A Alison eu acho que é interessante, porque quando ela sai da primeira temporada, ela não pode falar, porque a Vânia tinha impedido ela de falar, né? Cortou as cordas vocais dela. E o quanto que isso, quando a gente vê ela nos anos 60, isso tem um peso vezes 2, porque é muito simbólico de uma época onde realmente pessoas pretas não podiam falar, muito menos se você fosse uma mulher preta, né? Então, eu acho que encaixa muito bem com a personagem, ao mesmo tempo também que eu acho que ela tem um arco ali de redenção dela com ela mesma, tá? Porque sim. Eu não acho que o que ela fez ali com a filha dela pra pedir pra menina parar de chorar realmente era uma coisa absurda, sabe? Assim, eu entendo o peso que isso traz na maternidade, no relacionamento dela, assim, entendo totalmente, beleza, ok, mas não é uma coisa que colocou a criança em risco, né? Embora desrespeitou a criança, então é meio complicado. Pensando em roteiro, eu acho que o peso que ela carrega sobre o poder dela é muito importante, porque se você parar pra pensar, o poder dela é um dos maiores, assim, você poder manipular qualquer pessoa pra fazer o que ela quiser. Então, assim, como o poder dela, ele sobe um nível muito alto de capacidade, ela ter essa coisa do tipo, não vou usar, não quero usar e tal, e que isso, tipo, e que quanto mais eu uso, mais isso me contamina e me torna uma pessoa pior também, eu acho isso importante pra equilibrar ela com os outros irmãos.
Então, do ponto de vista de roteiro, eu acho muito legal como é feito. E isso é muito interessante na Alicent, né? Porque quando a gente faz aquela famosa pergunta, Aline, se você pudesse escolher um superpoder, qual é o superpoder que você escolheria? Muita gente escolhe esse poder da Alicent, né? Ou você quer ser invisível, ou você quer voar, ou você quer ser uma pessoa que tem o poder de influenciar na vida de outras pessoas. E eu acho muito importante a Alicent da primeira temporada pra mostrar isso. Pô, é legal você poder influenciar, tipo, o Bolsonaro pra renunciar da presidência do Brasil. Justo. Mas você tá lá num dia cansado pra caramba. Você não ia querer usar isso com alguém da sua família pra parar de encher o saco? Sabe? E aí, aonde que é esse limite do poder, né? Porque todos os outros, quando eles brigam entre eles, tirando a Vanya, que até então, né, era controlada ali pelas drogas do Hargreaves, os outros, eles conseguem entre eles segurar a banca, sabe? Sim. O Luther brigando com o Diego, um dos dois tá machucado, mas o outro consegue segurar. Agora, quem que segura a Alicent? Ninguém segura a Alicent. Pelo menos ninguém que a gente conhece, né? Agora, talvez com outros personagens chegando, né? Talvez tenha alguém que tenha um contrapoder pra ela, né? Agora, como é que a gente faz com o poder dela? Então, eu acho que é uma crítica bem interessante, assim, é uma reflexão possível legal pra esse superpoder dela, mas na segunda temporada, eu acho que ela tem esse arco de redenção com ela mesma, principalmente porque quando ela entende, através do silêncio, realmente uma inabilidade de falar, e principalmente nesse cenário, né, da luta pelos direitos civis das pessoas pretas nos Estados Unidos da América, que foi inclusive um período muito interessante, muito importante da história das Américas, a gente vê que ela descobre a sua voz, e isso tem um sentido também tanto pro poder que ela tem, né, ali na série, que é totalmente fictício, mas também por um poder de toda uma comunidade enorme. Né, que é o poder de falar. E aí ela começa a usar o rumor pra coisas que realmente importam. Do tipo, tirar o presidente Bolsonaro do poder, talvez, mas no caso, pra impedir, por exemplo, que a polícia racista mate pessoas pretas simplesmente pelo fato de elas serem pretas. Né? Então, eu acho que é muito gráfico e é muito importante que isso esteja no audiovisual, sabe? Com uma facilidade, né, que a Netflix tem de colocar isso pro mundo inteiro. Então, eu acho a Alicent muito legal. Por outro lado, quando ela chega na década de 60, ela simplesmente esqueceu, né, que ela tinha um passado. Assim, a sensação que dá é essa, né? Tipo, acabou a família dela, né? Ela tá começando do zero mesmo, né? E aí você fica, ué. Ela é muito mais apegada ao passado que ela construiu sem a família, né? Sem os irmãos, no caso. Então ela tem o caso que ela teve uma filha, ela era uma atriz famosa e não sei o quê, e tudo que ela conquistou, ela sentia que ela tinha conquistado sem merecer, porque ela, de certa forma, ela conquistou, mas ela tinha os poderes envolvidos ali, né? Então ela meio que se deu a oportunidade de se reconstruir. E eu acho muito interessante como cada um deles, em algum momento da série, eles falam, uma hora o 5 ia aparecer. E tipo, eles resolveram viver a vida até a hora que o irmão ia aparecer, enchendo o saco. Né? E realmente o líder desse grupo, embora o Luther ache que é ele, na verdade é o 5, né? Que hoje, nesse momento, ele é bem mais velho do que eles, né? Porque Sim. ele viveu toda uma vida e voltou pro corpo de criança, o que é maravilhoso. O ator que faz o Five, ele é incrível. Não tem nada pra falar desse garoto. Não, ele é perfeito, assim. Eu acho ele um ator magnífico. Inclusive, no dia que estamos gravando, que é véspera de Dia dos Namorados de 2022, eu dei um Google e descobri que o ator hoje tem 18 anos. E eu, meu Deus, menino! Como assim? Sim, Você ele é era maravilhoso. Um bebê. Gente, eu achei que ele era mais velho, eu achei que ele já tinha mais de 20, porque o Umbrella começou em 2019, sabe? Então, né, ele tinha 16? Ele era 19. exatamente um molequinho mesmo, assim, super adequado pro personagem. Ele devia ter uns 14, 15 anos quando ele começou a gravar, né? Então, gente do céu, é isso. Tá chegando aquele momento da vida que os atores que a gente admira são muito mais novos que a gente. Meu Deus, isso é muito chocante. Mas que bom, porque finalmente começaram a colocar também atores e atrizes que têm idade próxima dos seus personagens, né? E nisso a Netflix tá mandando muito bem, né? Como em Umbrella Academy, em Stranger Things e coisas assim. Então... o problema é a temporada ir crescendo e eles irem crescendo junto e dar esse gap, né? Aí a gente que lide com isso, né? Exatamente. Aí você usa o poder da sua imaginação. Suspensão de descrença. Suspensão de descrença, exatamente. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Klaus é de longe o personagem que, pra mim,
é o personagem de Umbrella Academy. Eu não consigo imaginar essa série sem o Klaus, sabe? Ele tem um papel ali muito importante, né, de alívio cômico, ao mesmo tempo que ele tem uma complexidade muito grande desde a primeira temporada, né? Ele é aquele personagem com uma carga dramática imensa, lida com os poderes dele da pior forma possível, né, que é fugindo da realidade, mas ao mesmo tempo é completamente compreensível, porque, caramba, na série, diferente dos quadrinhos, nos quadrinhos ele tem telecinese. Sim. Mas aqui ele fala com mortos. E imagina, né, o desastre que isso é. Então, eu gosto muito, muito do Klaus. E pra mim, Klaus, na sua seita maluca, hippie... Que pode ou não ter sido inspirada em Jared Leto, não é mesmo? Pode ou não, fica aí o questionamento. A crença de vocês... Eu não sei se foi, não é mesmo, mas assim, meu Deus do céu, muito legal mesmo. E me dá muito uma sensação de que, novamente, ele só foi sendo levado pelo comportamento das outras pessoas, sabe? Ele tava ali de boa vivendo a vida dele e, de repente, as pessoas começaram a seguir ele. E o que faz muito sentido também na década de 60, né? Que foi quando a gente teve esse despontamento, né? Dessa cultura mais voltada pra paz e amor, pra, gente, o mundo vai acabar porque temos muito armamento nuclear. E aí ficou tudo muito mais... Teve toda uma geração, né, que se voltou para esse autoconhecimento, etc e tal, somado também a muita música boa e drogas que foram descobertas naquela época, né, e que rolavam a rodo. E eu gostei muito de Klaus da seita, assim, achei muito massa, assim, muito iria na dele. Eu imagino que o Klaus é aquela pessoa que ele, tipo, aparece a situação na frente dele e ele fala, por que não? Vamos. Ele é esse. Inclusive, assim... Meu, eu assisti o trailer da terceira temporada, que tá na Netflix, inclusive. Pra quem tá ouvindo, se você abrir lá a sua Netflix e baixar do final da segunda temporada, lá tem um teaserzinho muito legal de, sei lá, 5 segundos, 12, acho que 12 segundos, 15 segundos. E depois tem o trailer mesmo, que tem 2 minutos e 5. Nesse trailer, que a gente vai comentar ainda nesse episódio, mas tem uma cena maravilhosa, que eles estão todos eles conversando e eles falam, o Five fala, olha, se vocês encontrarem vocês dessa linha do tempo aqui, aí viram e falam assim, não mate! Vira o Klaus e fala, transa! Todos eles ficam olhando assim e falam, ué, vai falar pra mim que se vocês encontrassem o Luthor, vocês não iam sentar. Maravilhoso. Tipo, muito aleatório, sabe? Eu pensando, o Luthor talvez não, mas o Diego, a galera ia muito, sabe? Então ele é realmente esse personagem que ele tem também toda uma liberdade, né, sexual também, que faz muito sentido nesse personagem dele dos anos 60, né, então encaixou muito bem com quem ele é ali no final de 2019, considerando que talvez eles tenham voltado pra década de 60 mesmo, né, embora ele já tinha aquilo lá, então enfim, né, viagem no tempo, blá blá blá. Então eu gosto muito do Klaus, gosto muito, muito mesmo. É muito carisma num personagem só. E o ator é muito bom também, né? Sim. O ator é muito bom, assim. Eu acho que ele e o Five seguram a primeira temporada e dão um brilho pra segunda temporada absurdo, mesmo porque Elliot Page, que é um monstro de atuação, tem um personagem muito apagado nas 2 primeiras temporadas, que é a Vanya, por falta de opção, né? A Vanya tem aquela carinha, né, de sofrimento, sabe? Do cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, né? Mas é porque precisa ter, né? Faz parte da personagem. Eu acho que como isso segura ele, os outros acabam brilhando muito mais também. Talvez a personagem da Vanya, ela não tenha principalmente essa questão do alívio cômico e da leveza que os outros personagens têm, né? Mas é um personagem essencial nos dois arcos, né? Porque é quem destrói tudo no fim do dia. Ela é a bomba. Exatamente. Né? Ela é a bomba, então é interessante, mas Elliot Page tava sempre ali, né? Quietinho, sabe? Né? A Vanya não tem muito esse momento de brilhar como os outros têm. E eu acho que tem que ser, porque é um nome muito forte perante os outros também. Sim, também. Né? Então... E acabar talvez tirando espaço mesmo dos outros. Eu acho que ela é bem equilibrada, assim. A escolha de roteiro é muito bem equilibrada nesse sentido. Mas chegamos no nosso amigo Five, que deve chamar João, sabe, sei lá. Por isso que ninguém deu nome pra ele. Five não tem um nome, né? Continua sendo Five, porque quando eles ganharam nomes, o Five já tinha desaparecido. Essa é a historinha, né? Uhum. E ele tá mais uma vez correndo na timeline. Eu assisti a entrevista do elenco recentemente e cara, se você parar pra pensar, o 5 não parou, né? Ele tá
tá 20 dias correndo feito um maluco, doidado na droga ali, porque, gente, ele não descansou ainda. Faz 20 dias que ele não descansa, só tomando café e se preocupando com o fim do mundo. Muitos Ristretto 12 para 5, por isso que ele tá correndo desse jeito, gente. Quem nunca experimentou, se não tiver problema cardíaco, experimente. Ristretto 12, você vai entender o que eu tô falando. E aí, a gente conhece o Five velho, né? Então a gente tem ali um encontro entre os dois. Tem toda aquela piada, né? Das reações que você sente ao encontrar com você mesmo. E que atuações maravilhosas. Eu acho que uma coisa que às vezes passa despercebido, né? Talvez, não sei. Ele tem aquele papel de meio que assassinar toda a board, né? Da diretoria lá, né? E matar um monte de gente. E aparentemente aquilo não fez nem cócega na cabecinha dele, né? Tá? Continua normal, como se fosse uma segunda-feira. Olha, Five, eu acho que isso ainda faz sentido não fazer cosquinha na cabeça dele, considerando que quando ele pulou no tempo, ele viveu muito tempo sozinho num apocalipse de verdade. E ele trabalhou aí como um assassino durante anos, então já é uma coisa que ele tá acostumado, mas que é engraçado, assim. Mas sim, o Five, ele é treinado pra fazer isso, e aí é natural que ele faça, tanto que os outros... como é que chama? Aqueles dois matadores que ficam atrás dele na primeira temporada. É o Hazel e a Chacha. Isso. Eles também são isso, né? Sim, sim. Então, é a velha história de se você faz isso o suficiente pra ser seu trabalho, você realmente, né? É seu trabalho, né? Não afeta. Então... é muito legal, e eu gosto particularmente, assim, que o Five é muito impaciente, sabe? Ele é muito meu animal espiritual, assim. Lidando com pessoas que estão perdidas no rolê, sabe? Muito eu. Então, me identifico total, assim, com os little surtos que ele tem. Um little surto que eu tenho é o fato do Five não se importar em não tirar o fucking uniforme da Umbrella Academy durante 20 dias. Nossa, faltou ali uma lavanderia, né? Porque assim, tipo, na primeira temporada, tudo bem que eles estavam na casa e o uniforme dele tava lá, tava no quartinho dele, tudo bem ele vestir que era a roupa que servia pra ele. Mas, velho, você vai pros anos 60 e você continua vestindo. E tem uma hora que ele se troca e ele se arruma e fica todo chica. Velho, que apego é esse? Deve ter alguma explicação psicológica pro apego dele ao uniformezinho da Umbrella Academy, não é possível. Muito bem, mas o Five também ele tem uma questão muito importante que é através dele que eles conseguem sempre fugir das situações, problemas, só que nessa temporada em específico tem um fato histórico muito marcante na história dos Estados Unidos, que é a morte do Kennedy, que tá muito ligado com essa questão das viagens no tempo. E pra gente refrescar a sua memória, pessoa maravilhosa que nos ouve, nessa temporada, o Kennedy, antes dele morrer, o Diego resolve que vai salvar o Kennedy, porque Diego é assim, Diego não tem noção nenhuma, né? Que ele quer ser um herói, quer ser mais herói do que salvar o Kennedy. Tipo, para um americano isso deve ser tipo o ápice. Sim, com toda certeza. E ali a gente descobre que não tem essa possibilidade, né? Que isso tem que acontecer, senão eles vão colapsar a linha do tempo. Sim, é parte da timeline que o Kennedy tem que morrer. E é por isso que o Five tá ali, né? Que ele tem que garantir que tudo isso vai acontecer. O Five velho, no caso. Isso, exatamente. Porque senão eles iam colapsar esse mundo antes do ataque nuclear, basicamente. E essa é a ponte, né, com o quadrinho original, que é o volume 2 do quadrinho de Umbrella Academy. Fala justamente, ele conta uma história onde o Five volta pros anos 60 para garantir que o Kennedy seja assassinado. É a única coisa que tem em comum, né, com o quadrinho, porque a história super se diverge, assim. Inclusive, no quadrinho não existe uma sequência tão lógica dos acontecimentos quanto a primeira, segunda e terceira temporada da série estão se amarrando. No quadrinho as histórias são um pouco mais individuais, né? Mas essa é a ponte que liga a referência do segundo volume do quadrinho com o segundo volume da série. Muito bem. E aí, Kennedy, infelizmente, também é morto nessa temporada, porém, com isso, o dia foi salvo graças ao Five. É basicamente isso, não tinha outra opção. E é muito importante, caso você vá reassistir antes aí de mergulhar na nova temporada, dia 22 de junho, que você se atente muito a essa questão do Kennedy, porque isso realmente é fundamental e é o que liga tudo, né?
né? Nessa temporada, como a Aline muito bem explicou aqui ao ler o segundo volume da série de HQs. E aí Five continua salvando o dia, inclusive é graças a Five que no final eles conseguem sair de lá de novo, né? Porque o último episódio, quando eles simplesmente são todos mortos, aí você fica, ué. E aí eu fiquei esperando assim 1 milhão de acontecimentos quando eu assisti, quando eu reassisti também, porque eu não me lembrava como que tinha sido resolvido aquilo. E Five consegue, né, controlar o seu poder e ir voltando no tempo suficiente para que os irmãos dele não sejam mortos, né? Então é bem interessante. Essa segunda temporada é um amadurecimento de todos eles, inclusive com seus próprios poderes, né? Sim. Todos eles, até o Five. É bem massa, assim. Embora a Five mereça um café agora, gente, vamos combinar. Menino Ben. Menino Ben. Oh, Uau. Ben. O Ben é um queridíssimo Ben. de um personagem. A gente se despede dele aqui, né? Porque agora a gente vai conhecer o outro Ben. Uhum. Mas que arco bonitinho dele aceitando aí, né? Que sendo importante pros irmãos e cumprindo a missão dele aí, e indo para a luz. Cara, menino Ben. E eu acho essa cena do Ben conseguindo ajudar os irmãos e atravessando a luz, cara, é uma das cenas mais lindas que o Umbrella Academy fez nas duas temporadas. Como é interessante, né, a gente depois chegar no último episódio mesmo, logo a primeira cena do último episódio é o enterro do Ben. Uhum. E a gente vê que o Klaus, como ele ficou sozinho, porque o Ben era amigo dele, ele chama o Ben de volta e o Ben volta, né? Sim. E aí o Klaus mente para o Ben, porque ele fala, eu tenho uma luz lá, estão falando que eu tenho que atravessar a luz. Não, imagina, você pode atravessar quando você quiser. E ele não consegue depois voltar pra luz, né? O Klaus guarda esse peso de que ele que segurou o Ben aqui nesse plano, né? Por isso ele agora tem que carregar o Ben pra cima e pra baixo. Isso é muito bonito, porque assim, é fácil a gente olhar pro Klaus adulto e falar, nossa, Klaus, puxa vida, olha o que você fez. Caramba, era uma criança, Sim. sabe? Que tem contato com a Len, que perdeu o irmão, sabe? Que era o melhor amigo dele numa situação super dolorosa, né? E claro que numa situação daquela, ele ia chamar o irmão amigo dele de volta, sabe? E o Ben volta e em nenhum momento o Ben culpa ele, né? Então... Não é. Muito bonito, assim. Eu acho que é uma cena de, sei lá, 10 segundos, mas que explica tanto sobre a psique dos dois, sabe? E encaixa tão bem, né? O famoso show don't tell, que eu falei, ai, meu Deus do céu! Ben, melhor Ben do mundo. Ben, realmente um benzinho. Um fofinho. E o ator também é um fofíssimo, gente. Que coisinha mais bonitinha que ele é. Ele é. Você tá preparada, Aline, para o bem do mal? Para o Dark Ben? Ai, eu tô preparada pra odiar ele. Fazer o quê? Não vai ter jeito. Ai, amiga, eu não tô preparada pro Dark Ben, não. Eu não tô preparada, não. Eu quero gostar do Ben. O Ben é legal, sabe? Mas aquele não é o Ben. Eu sei, não importa. É o mesmo ator, sabe? Dark Ben, já vamos chegar no Dark Ben, inclusive porque Good Ben abraça a nossa amiga Vanya. E aí a Vanya, a gente já comentou que ela é a bomba, né, desse universo, é ela que sempre vai estar gerando o apocalipse. E Vanya, nessa temporada, tem muitos avanços e deixa muita ponta solta pra muita coisa que vai acontecer. Nos relembra, Aline, do arco de Vanya, por favor. Bom, Vanya volta do futuro lá, ela cai nos anos 60 e ela cai meio desnorteada e atropelada por um carro. E a gente não sabe se é o atropelamento ou se foram os eventos das últimas horas, mas ela está sem memória. E... How convenient. How convenient, por essa moça, Cici, que é casada e tem um filho que aparentemente está num espectro aí de autismo ou algo assim. E eles têm uma vidinha ali numa fazenda e eles resgatam a Vanya e dão aí um abrigo pra ela enquanto ela descobre quem ela é e se tem alguém procurando, né, por ela e alguma coisa assim. E ela vira ali uma ajudante, uma babá, um apoio ali naquela família. A grande pérola disso é que a gente começa a ter aí um envolvimento da Cici com a Vanya, temos uma historinha, né, LGBT se construindo. Finalmente! Né? Porque me doeu um pouco, eu confesso, na primeira temporada, o fato da Vanya ter um boy foi uma coisa que me incomodou um pouco. Embora eu não ache que na primeira temporada a Vanya se apaixonou pelo boy, tá? Tem isso, porque ele forçou uma relação, né? Tem toda uma questão ali de carência, de atenção e de manipulação. Sim. E tudo mais, assim, eu vejo isso. Mas vindo do Elliot Page e vindo de toda a questão dele ser muito criterioso em quais papéis ele quer trabalhar e aonde ele quer estar na mídia, eu esperava algo mais transgressor. Eu acho que
que na segunda temporada a gente começa aí a ter uma conversa mais LGBT. Sim, porque na primeira não tem, né? Ali na primeira, eu acho que esse relacionamento que a Vanya tem com o rapazinho lá, que na verdade tava usando ela pra liberar os poderes dela, né? Fica muito claro que é um relacionamento extremamente abusivo, tóxico, então não era amor. Uhum. Era abuso mesmo. Mas eu acho que te força a olhar pra isso, sabe? E eu não sei eu acho que é super importante que isso esteja na TV, no mainstream, que isso seja muito falado, porque esse tipo de relacionamento e manipulação existe e muita gente sofre e algumas pessoas, infelizmente, ainda são mortas, né? Ainda pagam com a própria vida por causa desse tipo de situação. Então, acho que é importante a gente colocar isso, mas ao mesmo tempo, poxa, fica meio ali, né? Não sei, sabe? Não sei se ficou claro o suficiente. Eu não sei. Assim, esse é um ponto que me pega muito pessoalmente. Eu tenho, enfim, algumas questões muito pessoais com relação a isso. Aí na segunda temporada a gente já começa realmente a ir pra esse lado do não transgressor, não progressista, mas uma coisa que faz sentido, né? Porque é um relacionamento que é construído de uma maneira muito harmônica, na base do respeito e da confiança. Então, realmente é construído esse relacionamento e acaba sendo entre a Vanya e a Cici. Inclusive, a Vanya acaba, né, salvando o filhote da Cici. A gente já vai chegar nisso. Na terceira temporada, que é essa temporada que a gente vai chegar agora, a gente já sabe, né, com base em entrevistas que o Elliot Page deu, que a Vanya vai se tornar o Victor, que também vai fazer a transição da Vanya para o Victor, né? Então, dá uma sensação muito de que... uma possível leitura de que, olha, a gente saiu daqui, foi caminhando pra ali e chegou lá, né? Que acabou, enfim, coincidindo com a transição do Elliot. Então, vai ser legal ver isso, assim, na terceira temporada. Eu tô bem curiosa pra ver como é que isso vai ser trabalhado e pra ver Victor, né? Também, assim, estou... Ai, meu Deus, queremos Victor. Inclusive, isso, acho que um biscoitinho pra série que, quando o Elliot publicou, né, a questão do nome e do gênero, acho que uma das primeiras coisas que a Netflix fez foi ter essa preocupação em trocar Elliot pra todos os créditos e todas as chamadas, e foi muito rápido, assim, né? Sim. Inclusive, isso me lembra um episódio que vocês gravaram lá no Estação 21, que foi sobre a trilogia do Matrix. Sim. Né? Que foi apontada essa questão mesmo, né, do nome artístico das diretoras que no Matrix até hoje aparece nos streaming com o Dead Name. Dead Name é artístico, mas ainda assim Dead Name, né? Sim. E aí existem alguns pontos com relação a isso. Um desses pontos é que o contrato que a gente assina quando a gente coloca um nome artístico, ele tem uma assinatura que não necessariamente é o seu nome social. Pode ser o seu nome artístico, mas uma vez que aquilo tá no contrato e foi pago, vai ficar aquele nome. Por outro lado, contudo, todavia, entretanto, a gente tá em 2022, caramba. Então, se você pega uma produção como essa da Netflix, que ela já é colocada e já é distribuída apenas no digital, pô, não é tão difícil assim colocar o nome correto, né? Uhum. O nome artístico correto. Então, eu achei muito massa isso também. Quando eu assisti agora, eu olhei e falei, olha, acertaram o nome, né? Achei muito, muito legal, assim. Acho que a Netflix... Não sei se outros streamings já fazem isso, né? Se já é uma prática, mas essa foi a primeira vez que eu vi sendo feito. Então, eu achei muito, muito legal também, assim. 2 biscoitinhos para a Netflix por fazer o seu trabalho bem feito. Parabéns, Netflix. É por isso que a gente paga. Caro, mas paga. Estamos muito animadas aí. As fotos promocionais de Victor estão belíssimas, inclusive. É que é fácil, né? 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 Sendo maravilhoso, não tem como errar, né? Exatamente. Aline, vamos lembrar do arco de Vanya com o filhote de Cici, porque eu acho que isso é muito importante, né? Em determinado momento a criança se afoga, certo? Me corrija se eu estiver enganada. Sim, ele foge, né? E aparentemente vai parar no fundo do rio. Vanya encontra ele com a ajuda de seus poderes, né? Ele já tá, né, sem respirar e tal. E na tentativa de salvar, também, totalmente sem intenção, ela acaba deixando um pedacinho ali dela nessa criança. E isso acaba criando um elo entre os dois e também dando uma capacidade, um poder pra ele ali que ele não tinha, né? Isso, e aí todo o último episódio, quando os irmãos da Umbrella Academy estão sendo caçados por todas as forças policiais investigativas dos Estados Unidos, né, acusados de terem matado Kennedy, eles voltam para a fazenda,
Porque a Vânia fala que quer ver a Cici. E ela chega lá junto com os irmãos. E eles encontram o filhote de Cici, cujo nome eu não me lembro, gente, desculpa. E aí o menino está literalmente, né, flutuando. Enfim, porque ele tem um poder agora que ele não sabe lidar e mil coisas e tal. No final, a Vânia consegue, com muitas aspas, né, puxar de volta a magia, sei lá, a força, né, que ela depositou nele. Mas bem no finalzinho, quando cada um tá seguindo ali com a sua vida, que é no momento que a Alicent tá deixando a carta lá para o seu amado dos anos 60, a gente vê ele no banco de trás do carro indo embora com a mãe dele e descobre que ele ainda ficou com um resquício ali de poder, né, que ele consegue fazer as coisas flutuarem, pelo menos isso. Então, eu não sei pra onde que a série vai levar isso, se ela vai de fato trazer isso de volta na terceira temporada ou em alguma outra temporada ou não. Mesmo porque na terceira temporada não faz sentido, né? Porque agora eles estão em outra linha. Então, assumindo que eles foram embora dessa linha temporal e ela evoluiu pra 2022, sei lá se eles vão... Eu não lembro que ano que eles caíram, mas assim... 2019, 2 de abril de 2019. Então, isso. vamos lá. Vamos supor que esse menino, ele cresceu, ele teria o quê? 60 anos? É, Tipo, por aí. será que caberia um velho de 60 anos com poderes aí tendo um arco no meio dessa temporada? Não sei se cabe, vamos ver o que eles estão pensando. Não, eu não acho que cabe. Eu acho que esse poder que esse menino tem, se for usado, vai ser usado provavelmente com um recurso da Comissão do Tempo. É esse o nome que é dado? Pode ser. Né? Indo atrás dele, pegando ele, porque provavelmente isso vai abrir alguma coisa ali na linha temporal, alguma coisa assim. E aí eu não sei se de repente ele também não foi levado pra se tornar um matador, sei lá, alguma coisa nesse sentido pra eles, olha né? essa teoria aí, pega essa teoria. Vamos ver. Alguma coisa nesse sentido, né? Se for usado, mesmo porque o lance todo da viagem no tempo, é por isso que eu comecei esse episódio falando o quanto que isso é complicado. No final, eles viajam no tempo de novo, eles tentam voltar pro passado deles. E eles caem um dia depois do último acontecimento da primeira temporada, que é o Apocalipse, e eles falam, não aconteceu o Apocalipse. Ainda o Klaus vira e fala, fizemos alguma coisa certo, que é referente, né? Fica ali meio que, não sei se é esse Apocalipse ou ao outro Apocalipse que eles evitaram na década de 60, enfim, né? Interpretações livres aí. Acho que os dois, no caso. E aí, no caso, você descobre que não, porque eles caíram em uma outra linha do tempo, né? Ainda assim, é 2019, mas é em outro lugar. A minha percepção é que não é outra linha do tempo. Eles realmente foram pro futuro, só que quando eles optaram por interagir com o Hargreaves dos anos 60, eles criaram essa divisão. Porque o Hargreaves, ele só adotou outras crianças quando ele conheceu o 7, com esses 6, né, no caso, porque o Ben ele não conheceu, ele fala assim, cara, com esses 6 aqui não vai dar pra trabalhar, a hora que essas crianças aparecer, eu vou arrumar outras, essas aqui eu não quero não. E essa é a impressão que eu tenho, que o que eles fizeram é eles alteraram a timeline quando eles encontraram, né, o pai deles. E quem alterou a timeline foi o Hargreaves, que em vez de fazer o que ele supostamente deveria fazer, que é adotar 7 crianças, ele adotou outras crianças. Tá aí, Aline, agora você me pegou. Eu estava pensando aqui que seria outra linha do tempo, né? Porque aquela linha do tempo que eles destruíram o mundo e é isso, não tem o que ser feito. Mas faz sentido. Eles podem ter voltado pra mesma linha do tempo, mas como eles tinham, né? Evitado o apocalipse, voltou pro mesmo passado, conheceu Hargreaves, evitou o fim do mundo lá na década de 60. Aí eles voltam pra 2019, mas que foi afetado pelo evento da década de 60, fez outras escolhas, né? Sim. Ali, abriu outras escolhas do Hargreaves entre 60 e 2019, que no caso foi a Sparrow Academy. Sim. É isso, quero saber como é que vai ser o símbolo da Sparrow Academy. Fica aí o questionamento. É um passarinho, né? Alguma coisa assim. Então, de curiosidades, né? Essa semana teve a Geek Week, que a Netflix aí lançou várias coisas e tal. E eles lançaram a hashtag oficial de Umbrella Academy para o lançamento da temporada. E a hashtag, o emoji da hashtag muda se você tiver no Dark Mode ou no White Mode do Twitter. Se você tiver no modo branco, quando você der o hashtag Umbrella Academy, você vai ver o emoji da Umbrella preta, e se você tiver no Dark Mode, quando você dá o hashtag Umbrella Academy, você vê o passarinho branco. Olha que legal. Mágica de camponês. Olha que legal. Gente, a minha timeline vai estar cheia de pardal, então, porque eu uso no Dark Mode. Então, eu achei bem bacana
Ideia foi bem criativa da parte do marketing lá. Sim. Inclusive o marketing da Umbrella Academy, assim como da Stranger Things, é muito bom, né? Sim, eles têm uma estética muito boa pra se apropriar, né? E eles fazem isso muito bem. Sim. Fazem muito bem, compensa demais. E aí vale a pena a gente abrir nossos corações aqui um pouco mais sobre o que a gente tá esperando, porque eu confesso que entre 2020 e 2022, eu estava achando que eles iam encontrar, porque eu estava crente que era uma outra linha do tempo, né? Uhum. Eu tinha certeza que eram eles de novo. Versões deles, sem o Ben. Uhum. Porque o Ben não tá ali, né? E aí eu olhei e falei, gente, são eles com eles mesmo. Estou louco para ver isso. E antes da gente gravar, que foi quando eu assisti o trailer, vou deixar o link na postagem. Inclusive, também vou deixar o link da entrevista com o elenco que a Aline falou. Mas essa entrevista que a Aline falou, gente, tá legendado só em inglês, tá? E é um vídeo muito longo, tem quase meia hora, é tipo um mini episódio. E aí, eu fiquei super surpresa assistindo o trailer, descobrindo que, na verdade, não são eles, né? Não são eles. Você chegou a ver o trailer oficial da terceira temporada, Aline? Vi sim. Eu vi bastante coisa de especulação aí por causa desse videozinho de meia hora da Netflix. Eles têm alguns teasers e eles falam um pouquinho sobre o que vem por aí, né? Então, espero que o ouvinte não fique chateado, mas vamos falar umas coisinhas aí. Boa. O que vem, então? Eu não sei se eles vão encontrar eles mesmos, existe essa possibilidade, mas o foco é que o Hargreaves, ele montou a academia lá, Sparrow, com outros nascidos nessa mesma época. Então você vai ter aí 7 pessoas novas com características e poderes novos, incluindo um cubo muito bizarro, que ninguém falou sobre isso na entrevista, então a gente não sabe muito bem o que vai ser, mas... Esse é o grande segredo, então. Quem é o cubo? É, tipo, ele é mais um dos irmãos, mas como ele chegou a virar um cubo, não sabemos. O Ben, ele é o número 2 desse novo universo. Então a gente tem um novo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente tem, assim... Eu queria fazer a ligação com o quadrinho, né? Já que aqui a gente fala sobre adaptações. Por favor. Eu li o volume 3 do quadrinho. O volume 3 do quadrinho se chama Hotel Oblivion. E não fala nada sobre a Sparrow Academy, nada disso. É um recorte de uma história, assim. E esse Hotel Oblivion, ele é um hotel que não fica no planeta Terra, ele fica numa dimensão e ele é meio que uma prisão para pessoas que descumpriram a lei, assim, para grandes vilões. É quase um Arkham, assim. Só que no final desse quadrinho, ele dá uma pista do que seria a próxima série de quadrinhos, que essa eu não li, que seria o volume 4. E nessa próxima série, ele dá uma pista que existe a Sparrow Academy. Não é a Sparrow Academy que a gente tá vendo na série, que é criada pelo Hargreaves, mas ele pinta essa sementinha aí de que na universo do quadrinho também temos outros heróis, outros especiais aí e tudo mais. Então isso existe sim essa conexão. E eu não sabia, mas eu fiquei muito surpresa que na próxima temporada a gente não vai ter o Hotel Oblivion, mas a gente vai ter o Hotel Obsidiana. Eles mudaram de nome, mas eu acredito que vai ter aí alguma outra conexão com o quadrinho, o terceiro volume. Então eu fiquei bem empolgada quando eu vi isso, eu não estava esperando. Eu vou pra terceira temporada, assim, curiosíssima, feliz que tenha sido renovado, sem ter ideia do que eu vou encontrar, mas realmente eu confesso que eu acho que a Netflix fez um jogo ali com a gente, porque quando você vê os heróis, a sombra deles, né, lá no alto da escada e o Ben embaixo, já sendo um baita de um chato, né, com os outros, você nitidamente vê que provavelmente são os próprios atores ou pessoas muito parecidas com eles que estão lá na escada. Por isso que eu achava que eram versões deles. Só que assistindo o trailer, você vê que nem o formato de corpo dos caras é o mesmo. Então eu falei, vocês enganaram a gente de propósito, sabe? Sim, é possível. Né? E eu acho que é isso mesmo, né? Enfim, porque se não tivesse sido renovado, poderia deixar isso em aberto, né? Olha, são versões deles mesmo em outra linha do tempo, vocês lidem com isso, acabou a série, fim, né? Mas não foi o caso, então eu fiquei muito, muito surpresa quando eu vi que não era, e o grande lance é que, dessa vez, a Sparrow Academy, pelo que tudo indica, inclusive essa ação de marketing que você falou, provavelmente a Sparrow Academy são os super vilões dessa temporada, né? E eles são os super heróis. Inclusive, volta o embate de que eles estão destruindo esse mundo...
porque eles estão causando ali um problema na linha do tempo e, se eu não me engano, eles têm 5 dias pra consertar tudo. Então o menino Five vai bater os seus 30 dias de corredor. Meu Deus, ele vai infartar, vai dar um burnout no Five, coitado. Vai dar um burnout no Five, que está correndo para cima e para baixo há quase 30 dias, vai querer férias depois desse intensivo. E é isso, eles estão colapsando o mundo de novo, as coisas estão desaparecendo, né? O mundo vai desaparecer porque eles entraram no lugar que não era pra eles entrarem, né? Não era pra eles existirem ali. Porque era, nesse momento, pra eles terem morrido, sei lá, na década de 60, provavelmente. O que também não faz sentido, porque se eles tivessem morrido na década de 60, com o nuclear não teria esse 2019 se for na mesma linha do tempo. Percebe como viagem no tempo é um bagulho difícil, né? Tudo pode, mas nem tanto. E aí você tem que ficar inventando coisas pra encaixar. E às vezes a gente fala, beijo, Loki. Eu amo essa bagunça, confesso. Ai, eu sei que você ama, não é à toa que eu descobri pra esse episódio, Aline, porque eu sei que você é uma defensora da linha do tempo, das bagunças de viagem no tempo. Eu já fico tipo, ué, mas espera, calma, como? E o Rodrigo odeia, então... Você aqui está de um lado e o Basso vai estar do outro, eu vou estar tipo, ai gente, eles só são legais, vamos assistir. Muito bem, Aline, você vai ser time Sparrow Academy ou time Umbrella Academy? Eu tô com as minhas umbrellinhas sempre, né? Mas eu acho que se o Hargreaves não queria cometer os mesmos erros do passado, essa nova Academy vai dar um cacete neles, assim. Eu acho que eles vão apanhar bastante, viu? Muito bem, então daqui a alguns dias estaremos dando play na Netflix pra assistir a 3ª temporada de Umbrella Academy. Ai, estou ansiosa. Estamos ansiosas. Aconselho que você assista essa série na tranquilidade, sem ficar correndo pra assistir todos os episódios de uma vez só, gente, sabe? Não é trabalho. Se divirta enquanto você assiste. Aproveite a viagem. Sabe? Sim. Faz 2 anos que a gente tá esperando, vai com calma, vamos se divertir. E talvez lá pra agosto, setembro, porque até o final de julho a gente já tem todos os episódios programados, começo de agosto também. Talvez lá pra agosto, começo de setembro, eu e a Aline a gente possa voltar pra comentar sobre a 3ª temporada, ou a gente espera o anúncio oficial da Netflix falando se vai ter uma 4ª ou se não vai ter, e aí a gente faz um episódio comentando a 3ª. O que você acha, Aline? Vamos, já estou ansiosa. Fechou, então. Temos um date, senhora Aline. A você que nos ouviu, fica o meu muito obrigada, uma ótima semana, boa série. Não se esqueça de ficar trocando lá o seu modo de visualização do Twitter para claro e escuro, para você ficar vendo esse efeito que a Aline contou. Manda aquele salve, aquele beijo pra gente nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Aliás, a gente não, porque semana que vem quem volta é a Amandinha junto com o Paulo pra falar sobre Estação 11. Então fica aí já a dica do próximo episódio pra você. Um beijo, muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia. Até breve. Tchau! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e em instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação e pauta, Domênica Mendes e Aline Bergamo. Produção, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Lucas Roberto Arraes Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.